é bom só para mim ou é bom para todo mundo? A outra pessoa gostaria de encontrar as coisas do jeito que eu estou deixando? Ou será que quando alguém chegar aqui vai se decepcionar com aquilo que eu estou deixando? Nós fazemos o que fazemos por você porque nós te amamos. E porque para nós a nossa família estaria incompleta sem você. Não é maravilhoso a gente pensar que todas as pessoas que nós conhecemos que foram acometidas por qualquer doença, quando atravessarem o rio e chegarem na eternidade, não terão nada disso, porque Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda família típica precisa ter uma mensagem de esperança. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no nosso Papo em Família e hoje nós temos um convidado mais que especial, direto lá de Pompeia, da Universidade da Família, o Dinardi Barrada. Isso mesmo. Seja muito bem-vindo. Prazer todo meu estar aqui com vocês, depois de termos uma programação tão especial e a gente poder conversar aqui e avançar mais um pouquinho tudo aquilo que a gente já teve batendo papo. É verdade, tivemos uma tarde maravilhosa no seminário, oferecido pela EAV, e agora vamos para o nosso podcast. Um plus. Um plus. E à tarde o senhor comentou algo que me chamou muita atenção e eu gostaria de começar a nossa conversa por aí. O Dinardi, ele é diretor da Universidade da Família, do Ministério, de Paternidade. Isso mesmo. E você comentou que você perdeu seu pai antes de completar 2 anos de idade. Exatamente. E assim, muitas pessoas às vezes têm essa questão, que não tem a referência paterna, e a gente sabe que isso influencia, sim, diretamente, na identidade. E você, de um órfão, se tornou diretor de um ministério de pais. Eu gostaria que você contasse um pouco pra gente como foi essa trajetória. Legal. Ô Lu, eu falei aqui para você, antes da gente começar, que muitas vezes a nossa dor é um indicativo do nosso chamado, da nossa vocação. Sim. E para mim ficou muito claro, ao longo da minha história, a quantidade de feridas emocionais que eu tinha, dos estragos relacionais que a orfandade me provocou. Então, eu sempre falo assim, a orfandade ela entra no coração das pessoas por 3 caminhos. Sim. Ela entra pela morte de um ou de ambos os pais, ela entra pelo divórcio, porque o divórcio também traz o sentimento de orfandade no coração, porque ou um ou ambos os pais são retirados da vida dos filhos, porque às vezes os pais se separam, os filhos vão parar na casa de avó, vão parar na casa de um cuidador, então vem o sentimento de orfandade. E o terceiro, que está tão comum nos nossos dias, é a deserção. O que é a deserção? É aquele pai e aquela mãe que estão tão envolvidos nas suas vidas profissionais, nas suas vidas pessoais, que acabam desertando do papel social de educar os seus filhos. E aí, de alguma forma, a orfandade chega no coração da criança. No meu caso, eu vivi quase todas essas experiências. Sim. Porque meu pai morreu antes de eu completar 2 anos, minha mãe volta com 2 filhos para a casa dos meus avós. Quando eu estou por volta dos 6, 7 anos de idade, minha mãe arranja outro companheiro e me leva para morar com ela. Sim. Esse cidadão era maravilhoso, chamava-se Roberto. E por causa do problema que eu tinha na minha perna, eu falei hoje que eu tinha pólio, né? Todo dia antes de sair para o trabalho, enquanto ele se barbeava, ele me botava sentado no muro com 1 quilo de qualquer coisa na perna para eu fazer exercício. Esquentava um ovo e me dava o ovo para eu comer antes dele sair para o trabalho. Todo santo dia. Mas ele bebia. E ele e minha mãe brigavam muito. E um dia desses, numa dessas discussões, eles brigaram e eu estava no portão e ele saiu pelo portão. Sim. E eu sofri orfandade pela 2ª vez. Ele saiu e não voltou. Pela separação, nunca mais voltou. Esse tem um outro episódio com relação a ele, por causa da bebida, que depois veio o meu entendimento, mas isso eu posso contar posteriormente, se for o caso. Sim. E a terceira é que quando eu fiz 14 anos, minha mãe engravidou de um outro companheiro e me levou para morar com ela de outro companheiro. Sim. E esse não morreu, esse não se separou, mas ele era ausente porque ele era caminhoneiro. E nos momentos mais importantes da minha vida, da adolescência para frente, ele nunca estava presente. Sim. Não estava na minha formatura do ginásio, não estava na minha formatura de seminário, não estava no meu casamento. Então, ao longo da minha vida, todas as mensagens de orfandade foram passadas das 3 maneiras que eu mencionei aqui. Até que, resposta longa, né? Não.
Em 1999, eu fui participar de um seminário na cidade de Penedo, no Rio de Janeiro, com um americano, e Paul Burch era o nome dele. Sim. E o seminário chamava-se Restaurando o Papel de Pai nas Vidas, nos Lares e nas Igrejas. Eu acho que não preciso dizer para você que eu chorei aquele congresso inteiro, mas o momento mais importante para mim é que numa determinada palestra, a pessoa que estava conduzindo o congresso falou assim, olha, nós estamos precisando de alguém que fale inglês para almoçar com o Mr. Bush, para o intérprete dele poder descansar a voz. Sim. E aí alguém lá da frente gritou assim, o Dinarte está lá atrás e ele fala inglês. Aí disse, então tá bom, Dinarte, você almoça com ele. E eu sentei com o Mr. Bush. E eu caí na besteira de fazer uma pergunta para ele. Eu falei assim, Mr. Bush, fala um pouco mais para mim sobre o sentimento de orfandade. Dali para frente, Lu, eu não lembro mais nada. Eu só lembro que eu não consegui comer um garfo de comida. E ele com a cabeça baixa comendo e falando comigo e as minhas lágrimas descendo. E naquele ano de 99, Deus começou a tratar com a minha orfandade. Então, estar fazendo o que eu faço hoje é o resultado das minhas feridas, das minhas dores, do processo de cura que Deus fez e de me dar a visão de que nós vivemos numa sociedade dominada pela orfandade. Sim. E não é um estilo de orfandade, são todos eles. Mas posso te falar a coisa mais bacana sobre a orfandade? Pode. O Deus que nós cremos, sabe como é que ele se chama? O Deus dos órfãos e das viúvas. Então, quando um Deus como esse se permite ser conhecido como o Deus dos órfãos e das viúvas, é porque tem um lugarzinho legal no coração dele para quem experimentou essa dor. É só por isso que eu faço o que eu faço. Eu quero que todo mundo experimente o que eu experimentei naquele dia almoçando com o Mr. Bush. Sim, e é possível, né? Porque muitas vezes eu também passei pela questão da orfandade. Tive um pai alcoólatra, ele já faleceu, foi tudo restaurado em Deus, foi tudo sarado. Mas eu também tive essa questão, né? E realmente quando a gente entende que a gente tem um Deus que ele é pai, né? E como a palavra mesmo fala, né? Mesmo que seu pai e sua mãe te deixem, eu jamais te abandonarei, né? Então isso preenche esse lugar e ele nos dá um olhar para realmente quando as pessoas chegam e veem que elas têm essa ferida, da gente realmente entender o que aquela pessoa está sentindo, né? É uma capacitação que a gente recebe além da dor, né? Depois que vem a cura, além dessa dor, nasce verdadeiramente ministérios, né? De pessoas para cuidar de outras pessoas que estão passando pelo E são dois momentos de um processo. O processo da adoção de Deus na nossa vida, porque Deus só teve um filho legítimo. Sim. O restante é tudo adotivo. Sim. Paulo fala isso, nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos novamente atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção pelo qual chamamos Deus de Pai. Sim. Então nós somos todos filhos adotivos de Deus. Então o processo de restauração começa pela adoção em Deus. É assim que diz a Bíblia, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então quando eu creio naquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, morrendo em meu lugar pelos meus pecados, quando eu entendo isso e recebo esse sacrifício como em meu lugar, essa é uma condição que me leva para ser filho de Deus. E aí vem o espírito de adoção. O segundo é a cura. Tentar curar alguém que tem feridas relacionadas à paternidade, sem conhecer a paternidade de Deus, é um processo interminável e frustrante. E aí eu posso, então, acho que agora contar a história que eu disse que poderia contar depois. Você sabe que eu não aprendi a andar de bicicleta quando criança? Você sabe andar de bicicleta? Sim. Sabe. Eu não consegui aprender a andar de bicicleta quando criança. O meu primeiro padrasto, o Roberto, ele comprou para mim uma bicicletinha. E ele segurava para eu pedalar. Quando estava as duas rodinhas, beleza, eu ia. Quando tirava a rodinha, que ele segurava e dizia, pedala. Na hora que ele soltava ali, eu botava o pé no chão. E ele dizia, não, pode ir, eu não conseguia. E eu fiquei
por que que eu não consegui aprender a andar de bicicleta? Eu fui aprender com 12 anos sozinho na casa de um tio meu. E eu estava pensando por quê. Eu não confiava na mão que segurava a minha bicicleta. Porque ser filho de um pai alcoólatra, ser um órfão dessa natureza, de alguém que o pai deixou, o padrasto deixou, nos leva a ser muito desconfiados. Sim. E autossuficientes. Sim. Aham. Então, eu não confiava na mão que segurava minha bicicleta. Por isso que eu sempre digo que paternidade é uma questão de confiança. Os pais, eles conquistam a confiança dos seus filhos pela sua conduta, pela sua atitude. Os pais têm que ser dignos da credibilidade de seus filhos. E a credibilidade não se conquista por autoridade. A credibilidade se conquista por coerência, Sim. por correção. E eu não aprendi a andar de bicicleta com ele segurando, e depois de muitos anos adulto é que eu vim entender o porquê. Porque aquela mão eu não podia confiar. Você não podia confiar. Ele não era sóbrio para segurar a minha cadeirinha. Então, quando alguém recebe Deus como pai e ela começa a ser exposta a esse amor incondicional de Deus, automaticamente o ambiente começa a ser propício para curar as feridas que ficaram lá atrás. Leva tempo às vezes. No meu caso, levou muito tempo, porque eu precisei curar as minhas feridas e as feridas que eu fiz nos outros. Sim. Porque eu machuquei minha mulher, machuquei minhas filhas, machuquei pessoas à minha volta, por causa da minha desconfiança, por causa da minha agressividade, por causa do meu senso de autodefesa. Se eu não tinha um pai para me proteger, quem tinha que se proteger? Eu mesmo. Eu mesmo. Eu tinha que me proteger. Sim. E aí toda vez que algo soava ameaçador para mim, e eu afastei muita gente por causa disso. Então, quando a gente chama de instinto de sobrevivência, na verdade, esse instinto de sobrevivência é uma agressividade latente, por causa do espírito de orfandade que está dentro do coração. Sim. Quando eu converso, muitas vezes, eu sou líder do Mulher Única, né? Quando eu converso com as mulheres, eu falo um exemplo, assim, do dia a dia, que às vezes a gente vê, mas que reflete muito isso, que é quando um gato sobe em cima de uma árvore e a gente vai tentar pegar aquele gato e ele arranha a gente, porque ele tá com medo, porque ele não confia, porque ele acha que ele vai cair no chão ou que a gente vai magoar, vai machucar ele. E muitas vezes as pessoas estão assim. A gente vai chegar, a gente vai tentar se aproximar e as pessoas estão que nem o gato. Mas aquilo ali é só o reflexo do que ela tá por dentro, né? Essa ferida que está ali latente, né? E aí muitas vezes as pessoas se afastam porque, como você comentou à tarde, vem o que está por fora, mas não vem o que está acontecendo no coração dela, né? Então a gente tem que ter essa... É como num computador que a gente instala um antivírus, e aí tudo aquilo que não estava pré-instalado, quando tenta entrar, o antivírus dispara um sistema de proteção. Uma pessoa ferida, magoada por experiências anteriores, ela tem a tendência natural de tudo aquilo que vem, ela armar o seu sistema de defesa, se bloquear. Só que esse bloqueio que ela coloca no coração é burro. Por que é burro? Ele está ali para bloquear a dor. Mas ela não consegue discernir se quem está vindo é para machucar ou se é para fazer bem. Sim. Simplesmente rechaça, como o gatinho lá na árvore, né? Sim. Então, e essa só desmonta por dentro, é a pessoa que tem que correr risco. É ela que tem que abrir a porta. Abrir a porta. Por dentro, né? Lá o apóstolo João ele diz assim, onde tem o verdadeiro amor não existe medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando eu corro o risco, e não tem jeito de me sentir amado de verdade sem correr o risco. Isso serve tanto na relação horizontal, né? Uma mulher que foi ferida por um companheiro ou teve relacionamentos que foram marcando a vida dela, ela agora já está, vamos dizer assim, armada. Quando alguém se aproxima dela, mais um, vai querer, né? Então vai repetir a mesma história. Eu já vi esse filme. Ou na relação com Deus, porque a parede é burra, ela não sabe se aquela aproximação é benéfica ou é mais uma para prejudicar. Sim. Não tem jeito. Eu fui uma dessas mulheres. Eu não conseguia entender como eu podia confiar em um Deus que é pai se eu não podia confiar no meu pai terreno, né? E aí depois, quando foi pro casamento,
não estava sarado, então o marido tentava se aproximar e eu afastava. Porque se o primeiro homem da minha vida, né, o meu pai, machucou, então o marido também vai machucar, né? Então eu era o gatinho lá da árvore, até que foi sarado e curado, e a gente conseguiu vencer isso. E aí, falando sobre paternidade, os princípios não mudaram. Não. Mas o padrão de paternidade que a gente vê hoje na sociedade, ele é muito disfuncional. E na sua fala hoje, você falou sobre paternidade dentro do funil. Isso. E eu gostaria que você discorresse um pouquinho sobre isso para nós, que é muito interessante também. É uma metáfora que a gente usa porque todo mundo tem um funil em casa. Sim. E o funil é uma coisa que a gente usa para transferir o conteúdo que está num recipiente para outro recipiente sem se perder esse conteúdo. Então, a paternidade é esse tipo de instrumento, em que se transfere os valores e os princípios que os pais consideram importantes para o coração de seus filhos. E aqui entra o primeiro desafio. Você precisa ter certeza de que o que está no seu coração é aquilo que você deseja que o seu filho aprenda. Essa semana a gente teve um episódio que eu não sei qual adjetivo que eu devo usar para qualificar, mas de um cantor sertanejo, que eles estão em família reunida, e a pergunta para o garotinho é uma pergunta de cunho sexual. Sim. E que a criança não somente responde, mas gesticula. Sim. Ora, aquela criança, ela não tem idade, nem sabedoria, nem experiência de vida. Ela está reproduzindo algo que lhe foi ensinado. E Sim. A criança é exatamente isso. Dos 18 aos 36 meses, tudo que a criança faz é reproduzir aquilo que ela ouve, aquilo que ela vê, e ela ainda não internalizou, ela é apenas reverbera, ela reproduz. Então alguém ficou falando isso para ela e ao perguntar, ela reproduz aquilo que lhe foi ensinado. Se é verdade o que eu estou falando, a Bíblia diz em Provérbios 22:6 que você ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela crescer, ela não se esquece. Ora, o que aqueles adultos ensinaram para aquela criança, em primeiro lugar, é o que está no coração deles. É o que eles pensam que o homem tem que fazer com a mulher. A mulher tem que ser tratada desse jeito. E não tentem minimizar, porque é natural. Sim. Eles pensam, agem assim e ensinam os filhos assim. Tá certo? Segunda coisa que os pais precisam ter a certeza, depois de saber exatamente o que está no seu coração, é de que eles estão comprometidos em transferir aquilo que eles consideram como sendo importante de valores e princípios para a vida de seus filhos. Comprometimento com essa transferência. Eu não posso terceirizar isso. Sim. Eu não posso esperar que alguém faça no meu lugar, porque pode ser que o resultado não me agrade. Eu posso ter até auxílio. A igreja pode ajudar a família. Sim. Os parentes podem ajudar a família. A escola pode ajudar a família. Mas esse papel, ele é tão social e espiritual, tanto social quanto espiritual, da família. Porque são os pais que vão prestar conta de seus filhos a Deus. Então, o comprometimento em fazer isso, os pais não podem terceirizar essa responsabilidade. Eu costumo ilustrar essa questão da paternidade, porque quando eu era criança, quem me levava para a escola, minha mãe era empregada doméstica, quem me levava era minha avó quando eu era pequenininho. Depois que eu cresci um pouco, ela ficava na esquina, eu morava no morro, e ela ficava observando até eu dobrar a esquina e ficava dando tchau para mim e tal, né? Hoje, normalmente, quem leva as crianças para a escola é o transporte escolar. Sim. Quando eu chegava na escola, quem me recebia era o porteiro, que carimbava a minha cadernetinha, e eu entrava na sala, quem estava me esperando era a professora. Sabe como é que acontece hoje? Quem leva as crianças para a escola é o tio da van, o tio do ônibus. Quem recebe é o tio da portaria. Quem dá aula é a tia, professora. Quando dá o recreio, ela vai para a tia da cantina. Se fizer bagunça, vai para a tia da secretaria. Quando volta para casa, é o tio da van que traz. Às vezes, quem está em casa esperando é a tia que cuida da casa. Sim. Como a gente não quer criança à toa, põe no tio do reforço, tio do Kumon, tio do balé, tio do judô, tio da aula de música, tio da natação. Ainda bem que nós somos cristãos, né? Porque domingo a gente leva as crianças para a igreja e entrega para quem? Para tia do Ministério Infantil. Tia do Ministério Infantil. A conclusão que eu chego é tio de mais e pai de menos, é tia de mais e mãe de menos. Então, nós não podemos terceirizar a educação de filhos com essa tiarada toda e que a gente acaba criando filhos órfãos
por deserção dos pais. Sim. As pessoas hoje não procuram igreja se o pastor é honesto, se a doutrina é boa. Elas procuram, tem cultinho? Porque elas não conseguem botar mais as criaturinhas do lado, elas têm que deixar em alguma salinha, porque a gente precisa ter liberdade para cultuar a Deus. Filho atrapalha cultuar a Deus, né? Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque nesse funil da paternidade, o primeiro é ter certeza de que o que eu tenho dentro do meu coração é o que eu quero que os meus filhos aprendam. Porque eu não vou conseguir fazer diferente, porque a boca fala do que o coração está cheio. Segundo, eu estou comprometido em transferir o que eu creio de verdade para os meus filhos. E, por último, em terceiro lugar, e não menos importante, é ter certeza de que aquilo que eu estou semeando, ela vai frutificar no tempo certo. A minha mulher é mineira, né? Um dia ela plantou salsa em casa e a salsinha não brotou de jeito nenhum, Lu. Não, mas pensa na mulher que ficou braba. Ela pegou a enxada, então desmanchou aquele canteiro e pegou umas coisas de mandioca e plantou mandioca. Você sabe o que nasceu? Salsinha? Salsa. Mas por que nasceu a salsa? Porque a semente estava lá. Estava lá. Só precisava Precisou mexer. virar e mexer e vir para mais perto da superfície. Então, às vezes, a gente cultiva as coisas no coração dos filhos da gente, e a gente fica assim, pelo amor de Deus, quando é que vai aprender essa criatura? Eu estou cansado, eu não vejo progresso nesse menino. Às vezes a gente precisa ter calma. Tem que deixar Deus revirar o terreno. Sim. Às vezes a gente precisa que o filho passe por alguns percalços para que ele se lembre, como filho pródigo, de tudo que ele aprendeu na casa do pai. Então, a educação de filhos é isso. O funil é o instrumento através do qual a gente educa os nossos filhos, transferindo para eles, e para cada fase da vida do nosso filho, para cada faixa etária, nós temos uma maneira de fazer. Disciplina e exercício da autoridade, depois o treinamento do coração, ensinando o porquê das coisas, e quando chega na adolescência, a gente governa os filhos pelo exercício da influência relacional, porque não dá mais para trazer filho na rédea curta na adolescência. Não. Se você transferiu na infância, a adolescência é época de colheita. Está colhendo coisa ruim na adolescência? Acho que você andou fazendo alguns errinhos na semeadura na infância, porque é na adolescência que a gente descobre se plantou a semente correta. É verdade, eu tenho uma filha adolescente, né? Estava aqui agora, vai fazer 15 anos, e isso é uma grande verdade, que eu já estou colhendo os frutos dentro de casa, né? Longe de ser mãe ou pai perfeitos, mas a gente plantou as sementinhas, né? O conhecimento chegou, as estratégias chegaram e a gente aplicou aquilo que a gente aprendeu, inclusive com os cursos da Universidade da Família. O Como Criar Seus Filhos foi o primeiro curso que a gente fez. Porque a gente... Dos macaquinhos. Sim, porque a gente falou, né? Eu tô com um problema com meu filho em casa. Ela era pequenininha, tinha 2 anos, 2 anos e meio quando a gente fez o curso. Vou fazer um curso para dar um jeito na minha filha. E aí a gente descobriu durante o curso que quem precisava tomar jeito era o pai e a mãe pegadinha, dela. Né? E hoje a gente já está colhendo os frutos, né? Que a gente vê muitos pais falando, é a aborrecência, né? Graças a Deus mesmo e as informações que nós tivemos, não estamos tendo uma aborrecência em casa, mas sim um momento novo de descobertas e de troca, muito gostoso, né? Então ela se achega cada vez mais, ela procura a gente para tomar café, ela está aqui acompanhando hoje nesse dia, servindo ali à tarde, agora que à noite me acompanhando, porque o pai dela está trabalhando. Então, assim, chegando o momento que a gente vai colhendo os frutos, né? E o menor, que está com 10 anos, vai indo pelo mesmo caminho. Exatamente isso, porque você bem falou, não existe existem pais perfeitos. Existem pais comprometidos. Eu até estava falando há pouco tempo atrás, e aqui nas redes sociais da associação, da EAV, colocou um cortezinho de um podcast que eu gravei para o Rio de Janeiro, em que eu falo das coisas que são mais importantes para o exercício da paternidade. São as 3 palavras mais importantes, né? Eu falo que a primeira delas é a intencionalidade. Ninguém consegue ser pai de forma aleatória. Ninguém será um bom pai ou uma boa mãe de forma aleatória, deixando as coisas acontecerem, né, a estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. A gente precisa ser intencional. O que significa ser intencional? O que eu quero que meu filho aprenda, como eu vou ensinar para ele e de que forma nós vamos estabelecer os padrões para a nossa casa. Isso é intencionalidade. A segunda palavra importante na educação de filhos é a regularidade.
novamente citando mineiro, né, diz que angu de um dia não engorda cachorro, né? Então, a regularidade se você não está comprometido todos os dias, diariamente, com o desenvolvimento moral, com o comportamento do seu filho, com aquilo que você deposita no coração dele, que é o almoxarifado moral do seu filho, essa falta de regularidade vai te apresentar uma fatura que você não vai gostar de receber. Sim. Porque a gente precisa estar comprometido. É simples assim. É só você pensar numa pessoa que pratica atividade física. Se ela pratica regularmente, ela vai alcançar um resultado. Sim. Mas aquela pessoa que você diz para ela, e aí, você está indo na academia? Não, semana eu não fui porque tal. Aí ela nunca vai obter resultado nenhum, porque ela não está sendo regular. E vai acabar se frustrando Se também, frustrando, né? Porque não alcança o resultado. Então, a regularidade é o segundo item mais importante no exercício da paternidade, porque o que é certo hoje é certo amanhã, o que é errado hoje é errado amanhã. Não depende do meu humor, não depende do clima, não depende se eu estou cansado, não depende de absolutamente nada. Valores e princípios não se negociam. E o que é certo precisa ser praticado em qualquer circunstância da vida. Sim. E a terceira palavra é a previsibilidade. O que é a previsibilidade? Se eu faço as coisas intencionalmente e se eu faço com regularidade, é previsível alcançar tal resultado. Então, como mensurar isso? Eu espero que o meu filho, pela maneira como eu ensino, quando ele tiver tal idade, ele esteja se comportando desta maneira. Sim. Simples assim. Alguém que tem um filho de 10, 11, 12 anos, que não consegue arrumar a sua cama, que não consegue guardar o seu tênis, que larga a sua mochila, seu material escolar em qualquer lugar, tem algo errado com a criança? Não. Tem algo errado com o processo de treinamento dela. Porque se você começa desde cedo a falar o que é aceitável, como que tem que ser o procedimento, é previsível que aquilo se torne natural na conduta dela. Vou contar uma historinha engraçada. Na pandemia, chegou um cidadão crente, líder, e ele contou aquilo como se estivesse ganhando o prêmio Nobel de marido do ano. Uhum. Ele disse, depois de 18 anos de casado, lavei louça a primeira vez na minha vida. Todo mundo que estava assim em volta ficou olhando um para a cara do outro. Eu não sei se ele estava esperando palmas, morteiros, foguetes para comemorar aquele achievement dele, né? Aquela realização tão celebrada por ele. Eu, sinceramente, teria vergonha de falar que depois de 18 anos de casado, pela primeira vez na vida eu lavei louça. Como se fosse algo sobrenatural. Lavar louça é corriqueiro. Sim. As tarefas de casa, minha mulher sempre ensinava as nossas filhas dizendo assim, a tarefa de casa, a responsabilidade sobra para mim. Uhum. Mas o bem-estar da casa é tarefa de todos nós. Então, se todo mundo se ajudar, ninguém fica sobrecarregado e todos nós desfrutamos de uma casa bem cuidada. E ela começou a ensinar as nossas filhas desde pequenas. A minha mais velha morou sozinha há muito tempo, foi trabalhar fora de casa. A minha caçula mora sozinha. E elas cuidam das casas delas, ela hoje está casada, a mais velha, e ela cuida da casa dela. A gente chega lá, parece que estou na minha casa, porque ela cuida exatamente igualzinho a mãe dela. A mãe ensinou. A minha caçula ama fazer compras, igualzinho o pai dela. Pensa numa menina que gosta de supermercado, que ama uma promoção, que sabe, pai, isso aqui tá... Então, é o processo de intencionalidade e regularidade que gera previsibilidade. Então, se os pais educarem os filhos com essas 3 palavras em mente, as coisas vão ser muito mais fáceis, né? Sim, é verdade. Você falando agora, eu estava passando um filme na minha cabeça, né? Porque, assim, dá trabalho. É cansativo, mas a gente não pode desistir. Eu me lembrei de um episódio que eu estava ensinando a minha filha a fazer bolo. E aí estava lá na cozinha e ela segurando a batedeira pequenininha com uma cadeira na frente da pia, porque nem alcançava. E de repente, quando eu fui pegar um ingrediente na geladeira, ela ergueu a batedeira. E foi massa pela cozinha toda, do bolo de chocolate. Depois me deu o maior trabalho, eu tive que limpar tudo. Mas assim, eu não corrigi ela de uma maneira áspera, porque eu sabia que ela era uma criança, ela estava aprendendo, aquilo ia ferir o coração dela. E hoje, ela vai fazer 15 anos, ela faz bolos maravilhosos. É isso que eu falei, era a fase de treinamento. Sim. E aí, Lu,
a gente precisa entender o seguinte, dá trabalho, mas termina. Sim. Quem não quer ter trabalho, quem não exercita a intencionalidade e regularidade, sabe qual é a previsibilidade desse filho ficar pronto? Nunca. Nunca. É aquele vizinho que você escuta brigando com os filhos, dizendo, até quando eu vou repetir? Você é um burro velho. Eu, na sua idade. Esse é o discurso Sim. de pai e mãe que não tem intencionalidade nem regularidade. Então, vive no estresse, vive na frustração, vai dar trabalho, mas tem data para acabar. Sim. Quando você não usa esse critério, continua dando trabalho e não tem fim esse trabalho. E essa que é a parte legal. Então, vou gastar minha energia enquanto o coraçãozinho da criança está ensinável, maleável, e que a tarefa de casa é diversão. Essa é a coisa legal. E eles gostam, Gostam. né? Eles gostam nessa fase, por mais que talvez eles não vão executar a tarefa como deveria. Eu lembro da louça, né? Quando eu comecei a ensinar, e não só para as meninas, né? O pessoal que está assistindo, né? Eu tenho um casal, um menino e uma menina. Então, assim, ele também está sendo treinado e ensinado. Então, às vezes a louça não saía tão limpa. Depois que ia dormir, a mãe refazia até eles aprenderem. E hoje faz tudo bem feitinho. Mas o que eu vejo muito é uma questão das gerações passadas. Os pais tinham muito mais proximidade no dia a dia com os filhos. Então, por exemplo, eu fui criada no sítio. Então, a gente ia tirar leite, ia toda a família tirar leite. A gente ia cuidar dos pintinhos no aviário, ia todo mundo. A gente ia cortar a aveia para dar pro gado, ia todo mundo. Então, a todo tempo, a mãe estava ensinando a gente, né? A fazer uma coisa, a fazer outra coisa, a se dedicar. E hoje, muitas vezes, como mudou o padrão, né? As mulheres, em grande maioria, trabalham fora de casa. A carga horária também grande, então muitas vezes as crianças não têm autonomia, porque sempre tem uma secretária do lar que está fazendo. São os tios e as tias, né? Os tios e as tias, então ela nem sabe como fazer e o valor que aquilo tem, porque quando a gente põe a mão na massa para fazer algo, a gente sabe que tem o valor. Um dia o meu filho estava ajudando lá a gente lavar a edícula, é uma área considerável sim, dele falou, nossa mãe, dá trabalho isso aqui, né? Ficar puxando toda essa água, cansa, né? E de vez em quando ele entrava com o pé sujo, correndo e voltava. E depois daquele dia ele não entrou mais. Porque ele sabia o preço de manter limpo, né? Então hoje eu acho que isso tem se perdido muito na nossa sociedade, né? Das crianças muitas vezes estarem com várias atividades, né? Elas não têm tempo de ter tédio, que o tédio é algo que faz bem, sim, né? É algo que é importante, porque a gente, quando crescer, a gente vai ter que saber esperar, a gente vai ter que saber que nem todo momento a gente vai estar tendo que correr e fazer alguma coisa. E também as crianças, eu vejo que elas não têm o valor do trabalho, né? Exato. E até de valorizar o trabalho que o outro está prestando, né? E eu acho que aí entra um outro componente legal, quando você fala do treinamento que você deu para os seus filhos e dessa mudança no perfil social, eu acho que quando a gente se dá conta de que o nosso maior ativo é o tempo, e se o que nós temos hoje de sobra desse ativo é muito pouco, a gente tem que valorizá-lo mais. E que seja com qualidade. Qualidade. Então, senão a gente pode fazer duas coisas. A gente pode ficar lamentando que os pais não têm mais tempo para ficar com os filhos, ou a gente pode dizer para ele, ok, você não tem todo o tempo que você gostaria de ter, mas qual o tempo que você tem? E aí, de novo, entra lá a intencionalidade. Se eu sei que eu só vou ter 1 hora com meu filho por dia, porque a demanda social me obriga, junto com meu marido, estarmos trabalhando fora para dar condições melhores, é essa 1 hora que eu tenho que ser intencional. Sim. E Deuteronômio, quando fala de pai ensinando filho, ele diz assim, olha, você vai ensinar o seu filho andando pelo caminho, né? Mas também fala ali de hora de deitar e hora de levantar. Sim. Eu tenho certeza que essa mãe que trabalha muito, esse pai que trabalha muito, que se esforçam tanto, dormem em casa e acordam em casa. Então, se você não tem muito tempo disponível, aproveite a hora de dormir, aproveite a hora de acordar, aproveite a hora que sentar à mesa. Seja intencional. No momento que você tem, aí é aquela disputa da quantidade de tempo versus qualidade de tempo. Se a minha escala a minha quantidade de tempo está muito pequena,
Então eu tenho que valorizar a qualidade do tempo que eu possuo. Porque senão a gente vai usar isso como justificativa. Já que eu não tenho tempo, então não vou fazer nada e isso serve como álibi. E jamais será como álibi. Tem uma frase que eu li num livro chamado Intimidade no Casamento, e nesse livro a frase que me pegou foi o seguinte: quando Satanás não puder transformar você numa pessoa má, vai te transformar numa pessoa muito ocupada. Distraída, né? Então você está muito ocupado para tudo. Então, você já reparou que o nosso mundo hoje tem um certo prazer em usar a palavra correria? Parece que correria virou virtude. E aí, meu irmão, rapaz, estou na correria. Não, estar debaixo de correria é dizer o seguinte: eu não tenho controle da minha vida. Eu não tenho controle do meu tempo. E eu preciso dizer para você que essa tentação é minha também. Eu hoje acordei muito cedo para vir para cá. Sim. Né? Eu dirigi 6 horas para vir para cá. Nós tivemos o evento a tarde inteirinha. Aí eu fui jantar e agora voltamos para gravar. E eu posso ficar usando isso como álibi para não ligar para minha mulher. Sim. Dizer para ela que está tudo bem. Mas eu aproveitei o tempo que eu tive, eu já mandei recado para as 2 filhas, já mandei recado para a esposa, mandei foto. Por quê? Porque eu não posso usar as minhas atividades profissionais como álibi para a minha falta de compromisso com as pessoas que são importantes da minha vida. Sim. Então, quando você utiliza a sua correria, o seu empenho profissional como álibi para talvez um pouco da desatenção que você está dando para o seu casamento ou para os seus filhos, na verdade você está ficando reprovado nas coisas que você condena. Sim. Falando nisso, eu gostaria também que você comentasse sobre as 7 necessidades básicas que todo ser humano tem para ser atendidas. Acho que entra um pouco já nisso, né, que a gente está comentando. A gente tem um curso do nosso currículo de paternidade que é voltado para famílias atípicas. E esse curso voltado para famílias atípicas, Um Convite para Voar, ele foi escrito por uma senhora que teve 3 filhos e 2 filhos dela com desenvolvimento atípico. Um tinha paralisia cerebral, a outra menina, eu não lembro qual era o transtorno que a filha dela possuía. E ela escreveu esse material e, baseado na experiência dela, ela disse o seguinte: nós que somos pais atípicos tendemos a focar muito na atipia dos nossos filhos. Sim. A gente está tão focado com a fisioterapia, está tão focado com a fonoaudiologia, está tão focado com condição física, com isso, com aquilo outro, que a gente esquece que os nossos filhos têm necessidades que são comuns a todas as crianças e a gente não se dedica a isso. Então, eu não vou mencionar todas elas, mas eu vou mencionar 3 das que eu considero que são capitais. A primeira delas é que o filho atípico precisa saber que ele é um deleite para os seus pais. Por quê? Porque quem é pai atípico sofre pra caramba. Tem uma demanda bastante rígida, muito pesada. Sim. E sobra pouco tempo para essa mulher se cuidar, sobra pouco tempo para ela e o seu marido viverem o casamento. E isso acaba mandando uma mensagem implícita para o filho que ele se tornou um fardo, um peso. E a gente precisa, de forma verbal e não verbal, deixar claro para esse filho que nós fazemos o que fazemos por ele, não porque ele é um peso, mas porque ele é um deleite para nós. Nós fazemos o que fazemos por você porque nós te amamos. E porque para nós a nossa família estaria incompleta sem você. Nós trabalhamos por você porque você tem nos dado muito também, tem nos ensinado muitas coisas. Ou seja, de alguma forma os pais precisam transmitir para esse filho que ele é um deleite para a família, que os pais se alegram nele. Né? Isso vai fazer muito bem para todos os membros da família. A segunda coisa, que é uma necessidade básica de todas as pessoas, mesmo as pessoas atípicas, elas precisam de ter um relacionamento pessoal com Deus. Aí você poderia me dizer assim, mas Ginarte, a atipia do meu filho, ele tem limitações cognitivas, o meu filho é um autista não verbal, o meu filho ele tem cegueira, surdez e tal. Como é que o meu filho vai ter um relacionamento pessoal com Deus? Sinceramente, eu não sei responder a tudo isso. Mas mesmo as crianças que têm extrema dificuldade de comunicação, de expressão, os pais olham para ela, eles sabem
que o filho está mandando um recado. Se está com dor, se está feliz, se está cansado, né? Então, nós não podemos ignorar que por trás daquele corpo cheio de limitações tem uma alma que é perfeita. É isso que nós não podemos esquecer. Sim. Que tudo que o nosso filho representa de atipia está só naquilo que é perecível, que é o corpo. Mas ali tem uma alma que é eterna. E quando eu estava lendo esse livro, Lu, foi tão legal. Eu estava viajando de São Paulo para Cabo Frio. Eu fui fazer uma conferência numa igreja no Rio e o voo do Rio para Cabo Frio foi cancelado e eu tive que ir de Uber. A companhia aérea me botou no Uber. 3 horas e meia de carro. Eu lá, vou aproveitar e vou ler o livro. E quando eu cheguei nessa parte que fala sobre ter relacionamento pessoal com Deus, pensar na eternidade, tinha um versículo lá que me pegou. Diz assim, os coxos saltarão de alegria, ou seja, os paraplégicos, os que têm, como eu tive, pólio, os amputados. Quando a gente atravessar o rio e for para a eternidade, até os aleijados vão saltar de alegria. Sim. E eu lembrei do meu sogro, seu Manuel. Meu sogro era um homem que amava a vida, tocava violão, tocava trombone de vara, uma amizade boa, divertido, e no final da vida ele já não estava andando mais, com as suas pernas totalmente doentes. E quando eu li aquilo, eu escrevi no meu livro, eu ainda vou ver o meu sogro pular. E chorei dentro do carro. E o motorista me viu pelo retrovisor e falou, o senhor está passando mal? Eu falei assim, não. Não. Eu estou tendo a minha alma nutrida de esperança na eternidade. Eu queria que todo pai, toda mãe atípica que estivesse assistindo a gente, entenda que isso que a gente vive aqui, a Bíblia diz que eu sei que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós e nos filhos de vocês há de ser revelada. Então, cuide de todas as necessidades, limitações do seu filho, mas não negligencie a alma de seu filho. Ore por ele, cante para ele, leia a Bíblia para ele, porque dentro daquele corpo cheio de limitações tem uma alma que louva a Deus. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Não é maravilhoso a gente pensar que um dia até eu, que tenho a minha sequela de pólio, vou chegar na eternidade e tudo isso vai ficar para trás? Que todas as pessoas que nós conhecemos que foram acometidas por qualquer doença debilitante, quando atravessarem o rio e chegarem na eternidade, não terão nada disso, porque Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda família típica precisa ter uma mensagem de esperança, de que Deus é por ela, Deus não é contra ela, o que aconteceu só pegou vocês de surpresa. Mas por trás dessa história de vocês tem um plano perfeito para a glória de Deus. Sim. Não é? E a terceira e a última coisa que eu quero falar dessas 7 necessidades básicas é que o seu filho atípico, a sua filha atípica, ele precisa ser e fazer amigos. Zig Ziglar, que é um filósofo da área de negócios, ele dizia assim, se você sair de casa com a disposição de ser amigo, você fará amigos. Então ensine seus filhos, mesmo os que não são atípicos, ensine-os a saírem de casa com a disposição de ser amigo de alguém. Lembra do menininho que tinha 5 pães e 2 peixes na multiplicação? Sim. Eu fico imaginando um adolescente desses gordinhos que tem na nossa igreja, que ele foi para a reunião e a mãe falou assim, meu filho, esse Jesus, quando costuma falar, ele demora. Parece até um pastor de Narte que eu conheço. Então, mamãe preparou aqui o seu lanchinho, 5 pães e 2 peixes. Mas aí me permitam, gente, não tem nada na Bíblia que me autoriza a falar isso. Mas é o meu fantástico mundo de Bob, sabe? Sim. Minha imaginação que viaja. Eu fico imaginando aquela mãe dando aquele lanchinho para aquele menino. Olha que ensinamento lindo, Lu. Filho, você sabe que aqui em casa a gente sempre divide o que tem com quem não tem. Você vai para essa reunião lá, se você olhar em volta na hora do intervalo e ver que tem alguém que não tem comida, divide. Por isso mamãe está te dando a mais. E quando chegou lá, de novo, vou repetir, é minha imaginação, tá? Chegou lá, não era uma pessoa que estava sem, eram 5.000 homens sem comida.
E ele falou assim, olha, minha mãe falou que se tivesse alguém sem comida, podia dividir, pode dividir o meu aqui. E ele entregou aquilo nas mãos de quem? Do que pode multiplicar. Então, ensine os seus filhos a ser amigo. Porque quem quer ser amigo vai encontrar amigos. Ensine seu filho a dividir. Seu filho é uma criança atípica, mas ensine ele a ser generoso. Ensine ele a compartilhar as coisas. Ensine ele, né? E a gente sabe que dependendo do grau de atipia, uma ou outra criança tem mais dificuldade, mas a amizade é algo que se ensina. Jesus falou, eu já não vos chamo servos, porém amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então até na nossa relação com Jesus tem essa progressão. Sim. E os nossos filhos podem aprender a ser amigos também. Essa é uma necessidade que todos nós temos. Sim. Pessoas que costumam ser solitárias, o problema delas não é encontrar amigos, é a disposição de sair de casa e ser amigo de alguém. Sim. Se ela mudar isso, ela vai ter amigos. Sim. E falando das famílias atípicas, eu entendo sim e vejo que uma coisa que a gente precisa realmente melhorar como sociedade é porque muitas vezes a gente não sabe nem como lidar com uma criança típica, porque na sua realidade talvez você não tenha uma criança típica. Talvez o seu filho não seja uma criança típica, talvez você não tenha um sobrinho, alguém que seja uma criança típica, e a gente, infelizmente, como ser humano, tem essa tendência a ser egoísta, né? Então, às vezes a gente fica focado, né, no que está só na nossa frente, ao nosso redor, da nossa realidade. E hoje a sociedade, né, você comentou, hoje à tarde, a cada 28 crianças, uma... Foi o Dr. Fausto Carvalho quem comentou. Fausto falou, né? A cada 28 crianças, uma vai nascer com algum grau de atipia. Com algum grau de atipia. Então, assim, é um número que está crescente. E a gente, como sociedade, precisa realmente olhar e ter essa empatia de buscar e olhar para a necessidade do próximo, né? Olhar para essa mãe que tem um filho atípico que talvez só precise de uma amiga. Exato. Só precisa que alguém olhe para o filho dela com olhos de amor. Alguém que vá, às vezes, na casa dela, leve um bolo, senta para conversar. Tem muitas dessas mulheres que fazem tempo que não vão no salão, numa manicure. Sim. Eu tenho a história de uma amiga minha de Macaé, ela é dona de uma academia, e ela acabou montando uma academia para crianças atípicas. Olha que coisa interessante. E uma das clientes dela, ela falou assim, eu não sei quanto tempo tem que eu não sento para tomar um café com uma amiga. Eu vou na sua casa tomar café com você. Mas é que a minha filha não permite. Eu falei assim, pode deixar que eu sei lidar com a sua filha, ela é minha aluna. Ela disse que sentou, levou algumas coisas para regular a criança, para ajudar a criança a encontrar seu ponto de equilíbrio, e sentou com aquela mulher e tomaram um café, e ela chorava, porque ela dizia, eu não lembro quando foi a última vez que eu tive esse tempo. Então, hoje, quando a gente estava vindo para cá para gravar o podcast, o Carlos Fim falou uma coisa para mim que é a resposta para isso que você está falando. Ele disse que, quando ele fez o curso Alcançando o Coração do Seu Adolescente, uma das lições falava sobre desenvolver os valores da família. Sim. Você não precisa estar cercada de pessoas atípicas para que você e a sua família aprendam a lidar. Mas você pode desenvolver uma cadeia de valores. Eu vou falar da minha família. Há muitos anos atrás, a família Barradas escreveu, isso está escrito, nós temos isso, os valores da família Barradas. Sim. O que são os valores da família Barradas? O primeiro deles tem a ver com a nossa relação com Deus. Mas lá no meio tem assim, a família Barradas não julga ninguém pela sua aparência, condição física, condição social ou nível cultural. Amamos e aceitamos todas as pessoas do jeito que Deus as fez. Se você trabalha esse valor para os seus filhos, mesmo não ter nenhuma pessoa atípica à sua volta, mas se o valor está inculcado, lembra do funil? Se isso foi transferido, faz parte do almoxarifado moral dele, quando chegar uma criança, seja deficiente física, seja uma criança com deficiência cognitiva, seja neurológica, o seu filho já está doutrinado pelos valores da sua família a acolher aquela criança baseada nos valores que ela tem. Ele não precisa ser treinado como que eu lido com uma criança com síndrome de Down. Ele já foi treinado que ele não pode julgar ninguém pela condição física, aparência, condição social. Então, lá em casa é muito engraçado. As minhas filhas têm umas amigas muito estranhas. Até hoje.
muito estranhas. Elas têm amizades muito exóticas. Uhum. E essa semana aconteceu o fato da minha caçula ir jantar na casa de uma amiga que não faz parte desse grupo exótico, são pessoas bem tranquilinhas, mas as duas eram enfermeiras, Uhum. que ela conheceu num show que teve lá em Marília, uma delas, que é venezuelana, por sinal, e aí fizeram amizade. Quando minha mulher foi operar, quem era a enfermeira que estava de plantão? Essa venezuelana. E ela falou assim, mandou um recado: Helena, acho que são seus pais que estão aqui comigo. E ela, você minha mãe realmente internou para operar e tal. E aí ficou ali aquele negócio. E essa semana minha filha foi para jantar na casa dessa venezuelana e foi uma amiga de trabalho da venezuelana que também era enfermeira. E aí ela me manda um recado dizendo: eu conheci sua filha e eu não sabia que ela era sua filha porque eu já havia visto por causa da amizade dela com fulano, mas eu percebi que tinha algo em vocês. E a sua filha me falou aqui que o senhor é pastor, sua esposa, vocês trabalham na Universidade da Família e eu sou evangélica também. Então, quando você tem uma cadeia de valores em comum na sua família, as suas filhas vão saber tratar as pessoas, Sim. elas vão atrair pessoas, por quê? Porque quando as pessoas sabem que existe um coração aberto, que não julga pessoas pela aparência, condição física, condição social nem nada, a pessoa naturalmente se aproxima, porque é isso que você chamou de empatia. Mas Sim. o valor está plantado antes da habilidade de lidar com o diferente. Esse é o ponto central. Incute-se o valor e depois desenvolve-se a habilidade. Porque nós todos somos assim. A gente aprende as coisas depois, mas somos atraídos por elas primeiro. Sim. Então, incute o valor e trabalhe esse valor de que as pessoas são iguais perante Deus. E aí, eu estava falando isso com o Carlos Fim enquanto a gente jantava. Que privilégio que eu tenho, Lu. Eu rodo esse Brasil inteiro em grandes eventos, em eventos pequenos como hoje. Eu tenho esse privilégio de poder abraçar pessoas, tirar foto com as pessoas, beijar as pessoas e elas conseguirem falar comigo, pedir para vir tirar uma foto. Não, me dá aqui que eu tiro. Puf. Por quê? Porque isso é um valor da família Barradas. Sim. Tá certo? Infelizmente, eu vejo que nem todos são assim. Preferem, às vezes, estar num lugar de mais status, um lugar que tenha mais isso, mais aquilo outro. Mas na família Barradas, ninguém despreza ninguém por coisa nenhuma. Por isso que a minha casa vive cheia de gente exótica. E eu acho que então, para a gente ir agora finalizando, você falou, eu quero que você fale, na verdade, sobre a palavra Ohana. Ah, legal. Eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. É legal porque a palavra Ohana é uma palavra de origem polinésia. Aliás, uma coisa bacana da cultura polinésia, o alfabeto polinésio tem só 12 letras. Ele é bem pequenininho, E nas Ilhas Havaianas, né, o Havaí é um arquipélago de 7 ilhas, nas Ilhas Havaianas, que também é uma cultura polinésia, a palavra família se chama Ohana, em polinésio. Só que o Ohana é essa família estendida. Não é essa família nuclear do tipo eu, minha esposa e minhas filhas. O Ohana significa todo mundo que entra debaixo do meu teto, está debaixo da minha guarda, da minha proteção, e ali passa a ser minha família. É como se cruzar os portais da minha casa fosse fazer uma aliança comigo. E nesse sentido, se está debaixo da minha casa, eu trato como se fosse da minha família. Então, quando nós entendemos, seja qual for o tamanho do seu círculo de influência, que você trata as pessoas com esse conceito Ohana de família, nós nos tornamos responsáveis uns pelos outros. Sim. Nós somos responsáveis pelo bem-estar da nossa comunidade. Quando eu vou no supermercado fazer compras, eu trago meu carrinho com muito ou poucas compras e coloco dentro do meu carro. Por causa do meu conceito de comunidade, eu pego aquele carrinho e levo de volta no lugar onde ficam os carrinhos. Eu não largo em todo lugar, porque quem vem depois de mim é importante, tem que encontrar a vaga vazia. Não pode ter um carrinho ali ocupando.
Por causa desse conceito Ohana, quando eu vou sentar numa fileira de cadeiras, eu não sento em uma e ponho a minha mochila na outra, porque eu estou ocupando o lugar de outra pessoa. Sim. Esse é o conceito Ohana. As pessoas têm que ser valorizadas pelo que são e não pelo que possuem. Eu não faço as minhas coisas pensando no meu bem e somente dos que são meus. Eu acho que quem nos ensinou isso muito bem dentro da filosofia foi Platão. Toda a filosofia foi Aristóteles. Toda a filosofia de Aristóteles era baseada no bem da comunidade. Então, quando você trabalha a questão filosófica da coletividade, por isso que a gente chega às vezes em alguns países e a gente tem essa noção de bem-estar. Sim. Porque tudo foi feito pensando no todo. No todo, no próximo. No né? próximo. Então, as pessoas estacionam no lugar certo, elas não jogam lixo no chão. Você lembra dos japoneses na Copa? Né? Eles catam lixo do estádio porque tem que ficar pronto para o próximo. A gente joga o lixo na rua e diz, não, também se eu não jogar lixo, o lixeiro não vai ter emprego. A gente usa isso como álibi para a nossa falta de educação. Então, o conceito Ohana, que é essa palavra que eu usei aqui na palestra, né, é justamente isso. Por que eu não olho com olhos melhores? Porque quanto melhor for Cafelândia para mim, melhor será para todo mundo. Uhum. E quanto melhor ela for para todo mundo, melhor será para mim. Então, tudo que eu fizer nessa cidade, eu tenho que pensar, é bom só para mim ou é bom para todo mundo? A outra pessoa gostaria de encontrar as coisas do jeito que eu estou deixando? Ou será que quando alguém chegar aqui vai se decepcionar com aquilo que eu estou deixando? Nós estamos usando o espaço do Sicredi aqui. Sim. Eu quero que quando o Sicredi chegue aqui segunda-feira, os funcionários digam assim, nem parece que houve evento aqui de tão limpo que eles deixaram. Como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. Isso é Ohana. Uhum. Tem que ser bom para todo mundo. Todos têm que estar abrigados, todos têm que estar supridos, todos têm que estar sem necessidades a serem supridas. E isso é tão verdade dentro da nossa casa, que ninguém morra à míngua no nosso casamento. Sim. Que ninguém morra à míngua os nossos filhos dentro de casa, suplicando migalhas dos pais que caem da mesa dos seus donos como se eles fossem cachorrinhos. Ou às né? vezes buscando essas migalhas em pessoas de fora. De fora, porque não estão supridas. Então o nosso papel ele é bonito, ele é glorioso. E o melhor de tudo, nós temos Deus ao nosso lado. Sim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Romanos diz assim, se Deus não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Talvez para algumas pessoas a sua vida familiar não esteja muito animadora, né? Seu casamento não está animadora, a sua experiência com seus filhos não está animadora, sua vida financeira não está animadora, mas talvez o que a gente pode deixar de melhor nesse final de nosso bate-papo é uma palavra de bênção para todo mundo que está nos assistindo, porque eu creio por experiência própria, aquilo que eu contei ao longo de todo esse bate-papo aqui. Deus mudou a minha história, mudou a minha casa, mudou a minha família, não por mérito meu, mas por causa do que Cristo conquistou para nós. Então tenha esperança no seu coração, tenha esperança sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua vida profissional, financeira, acadêmica, porque eu tenho certeza de uma coisa, Deus não está contra você, Deus não está aborrecido com você. Você não está sendo punido por coisa nenhuma. Às vezes a gente faz escolhas erradas e o mundo também é injusto. Mas Deus tem plano de resgate para todas as pessoas, isso inclui todo mundo que está acompanhando a gente. Que bom conversar com você, Lu. Isso, foi maravilhoso, né? Foi uma tarde maravilhosa, nós tivemos, né, a palestra, o tempo passou voando. Verdade. Né? Tanta riqueza de conteúdo, tanta sabedoria que o Senhor traz, né? Tantas coisas à luz para a gente pôr em prática e também colher os resultados de coisas que já fizemos, coisas que vamos iniciar a fazer. E esse bate-papo foi gravado com muito amor, preparado com muito carinho. Espero que todos vocês gostem, comentem, curtam, compartilhem e aproveite as oportunidades que nós temos e o Senhor sempre nos dá. Sempre nos surpreende. Sempre nos surpreende e assim, vale a pena. Mesmo que no momento a gente esteja às vezes passando por alguma situação, né, que nem você comentou da vida, que não é o cenário que a gente gostaria, né? Vale a pena continuar semeando, vale a pena perseverar, que no tempo certo, certamente, o Senhor vai nos dar a colheita. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. É isso aí. Então, esse foi o nosso
bate-papo em família hoje e muito obrigada. Prazer todo meu. Tomara que a gente volte rápido. Tomara! Até mais, pessoal!